noivo Gabriel parou no meio do altar, 300 convidados em silêncio absoluto. Vestido de noiva de R$ 150 mil, brilhando sob os lustres de cristal. E na porta da igreja, uma mulher de 62 anos, vestido florido de algodão, sapatos de verniz gastos, cabelo grisalho em coque. Era Dona Jurema, a mãe que a noiva tinha proibido de comparecer ao casamento do próprio filho. Gabriel tirou um envelope do bolso, leu o valor do cheque em voz alta. R$ 2.800.000. A noiva ficou branca como papel e desmaiou no altar de mármore italiano, caindo em cima do buquê de orquídeas importadas. 300 convidados elegantemente vestidos ficaram em silêncio. As conversas paralelas cessaram. Apenas o som distante dos pássaros podia ser ouvido no salão decorado com milhares de flores importadas. A noiva, Priscila Ferreira de Azevedo, vestida em branco imaculado, segurava o buquê de orquídeas brancas japonesas com as mãos tremendo. O vestido de grife italiana tinha custado R$ 150 mil, mas os olhos arregalados demonstravam medo inexplicável. O padre esperava pacientemente. Nunca, em mais de 500 casamentos celebrados, tinha visto um noivo parar a cerimônia a 4 minutos do sim final. Gabriel Augusto Monteiro olhava fixamente para a mulher que tinha acabado de entrar pela porta principal. Uma mulher de 62 anos de idade, vestido florido simples de algodão, comprado em uma loja popular por menos de R$ 50. Cabelo grisalho preso em coque tradicional. Sapatos de verniz preto gastos pelo tempo. Era Dona Jurema Conceição Monteiro, sua mãe biológica, a mulher que a noiva Priscila tinha expressamente proibido de comparecer à cerimônia de casamento do próprio filho. Os 300 convidados viraram a cabeça para ver quem era a mulher misteriosa que tinha paralisado a cerimônia mais cara do ano. Gabriel levantou a mão, pedindo silêncio absoluto, e disse em voz alta que antes de casar, precisava mostrar algo extremamente importante sobre sua mãe, Dona Jurema, para todos os presentes. Tirou calmamente um envelope branco do bolso interno do terno Armani de R$ 15 mil, um cheque. Quando leu o valor numérico em voz alta e pausada, a noiva Priscila perdeu instantaneamente a cor do rosto, ficou branca como papel e desmaiou dramaticamente no meio do altar de mármore italiano, caindo pesadamente em cima do buquê de orquídeas japonesas. Se essa história de vingança familiar está te prendendo, o que você absolutamente não sabe ainda é qual era o valor exato daquele cheque. Porque a noiva arrogante que desprezava a sogra pobre e sem classe ficou branca de vergonha. E qual foi a decisão irreversível que Gabriel tomou naquele altar? Se você conhece alguém que já foi humilhado pela família do parceiro por ser simples demais, compartilhe essa história agora. O que vem a seguir vai te deixar absolutamente chocado. Gabriel Augusto Monteiro nasceu em 3 de março de 1987. Em uma cidade pequena, de aproximadamente 40 mil habitantes, chamada Mandaguari, localizada no interior profundo do estado do Paraná. Era filho único de Dona Jurema Conceição Monteiro, uma dona de casa, dedicada e trabalhadora, de 42 anos, na época do nascimento dele, e de seu Otávio Wagner Monteiro, um caminhoneiro experiente de 45 anos, que passava significativamente mais tempo nas estradas perigosas do Brasil do que dentro de casa com a família que sustentava. A família vivia em uma casa simples de 3 cômodos pequenos na periferia empobrecida da cidade. Paredes de tijolo, aparente sem reboco. Piso de cimento queimado frio no inverno. Telhado de telhas de barro tradicionais que vazava em vários pontos durante as chuvas fortes de verão. Janelas de madeira sem vidro, apenas com venezianas para bloquear o sol escaldante. Seu Otávio era motorista de caminhão profissional há mais de 25 anos consecutivos.
Dirigia rotas longas e perigosas pelo Brasil inteiro, cruzando milhares de quilômetros de estradas precárias e armadilhas mortais. Levava cargas pesadas de grãos do interior do Paraná para os portos movimentados de Santos e Paranaguá e trazia produtos industrializados de São Paulo para o interior do país. Ficava semanas inteiras longe de casa sem ver a esposa e o filho. Às vezes passava um mês completo viajando sem parar, dormindo em postos de gasolina e estacionamentos de estradas. Mandava dinheiro por depósito bancário todo 15º dia do mês, regular como relógio suíço importado. Era a única forma de comunicação constante com a família. Não era muito dinheiro, nunca foi o suficiente para luxos, mas era exatamente o suficiente para manter a família com dignidade mínima. Arroz, feijão, verduras da horta, roupas simples, material escolar básico. Dona Jurema era o pilar absoluto e inabalável da casa em todos os sentidos imagináveis. Acordava religiosamente às 5 da manhã, todos os dias do ano, para cuidar da horta no quintal pequeno, onde plantava verduras variadas para consumo próprio. Alimentava as 10 galinhas gordas que criava no galinheiro de bambu construído pelo marido. Lavava roupa à mão no tanque de cimento do quintal ensolarado. Cozinhava almoço e jantar com os poucos ingredientes disponíveis. E à noite, depois de todo o trabalho doméstico finalizado, ajudava Gabriel pacientemente com as tarefas da escola. Gabriel foi uma criança extraordinariamente estudiosa e focada desde muito cedo. Passava horas intermináveis lendo os poucos livros que tinha acesso na biblioteca municipal modesta da cidade. Fazia as tarefas escolares com dedicação obsessiva que impressionava os professores. Tirava as melhores notas da classe todos os bimestres, sem exceção. Dona Jurema percebia claramente que o filho era diferente de todas as outras crianças do bairro, que tinha potencial genuíno para ser algo muito maior do que aquela cidade pequena e limitada poderia oferecer. Que não merecia passar a vida inteira trabalhando em fazendas de café ou comércios locais, como a maioria esmagadora dos jovens de Mandaguari. Ela economizava religiosamente cada centavo que sobrava do orçamento doméstico apertado. Escondia dinheiro secretamente em uma lata de biscoito velha debaixo da cama do casal. Sacrificava pequenos luxos pessoais para garantir que Gabriel tivesse livros novos, material escolar de qualidade e acesso a cursinhos preparatórios quando chegasse a hora decisiva. Quando Gabriel terminou o ensino médio em dezembro de 2005, com exatos 18 anos de idade, era indiscutivelmente o aluno com a melhor média de toda a história centenária do Colégio Estadual de Mandaguari. Os professores choraram de orgulho na cerimônia de formatura. A decisão de prestar vestibular para Engenharia Civil na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, foi natural e inevitável. Era o curso mais concorrido da universidade pública, mais prestigiada do estado inteiro. Milhares de candidatos desesperados disputando poucas centenas de vagas disponíveis. Gabriel estudou obsessivamente durante todo o ano de 2005, 12 horas por dia, em alguns períodos intensos. Sacrificou festas de amigos, encontros com colegas, todo tipo de lazer. Focou exclusivamente no objetivo que poderia mudar a vida da família inteira. E passou. Com uma das melhores notas do vestibular, concorridíssimo daquele ano histórico. Dona Jurema chorou de felicidade genuína por 3 dias seguidos quando recebeu a notícia pelo telefone. Era o primeiro membro da família em gerações incontáveis a entrar em uma universidade federal pública. A realização do sonho de décadas. A mudança para Curitiba foi extremamente difícil em todos os aspectos. Gabriel alugou um quarto minúsculo de 6 metros quadrados em uma república estudantil barulhenta no centro da cidade. Dividia banheiro com outros 5 estudantes desorganizados.
Comia arroz com ovo na maioria das noites, porque era absolutamente tudo que o orçamento extremamente apertado permitia. Durante o dia, assistia às aulas exigentes e desafiadoras de engenharia. À noite, trabalhava como garçom em um restaurante popular do centro para complementar a renda mísera. Dormia 5 horas em média. Acordava às 6 da manhã para estudar antes das aulas começarem. Foram 5 anos de sacrifício intenso, dedicação absoluta e privações constantes. Em dezembro de 2010, Gabriel Augusto Monteiro se formou em Engenharia Civil com menção honrosa especial por ter a melhor média da turma inteira. Tinha 23 anos de idade e um diploma valioso que valia ouro no mercado de trabalho aquecido. Conseguiu emprego imediato na semana seguinte em uma multinacional respeitada de engenharia e construção com sede principal em São Paulo. Salário inicial de R$ 8.000 mensais. Uma verdadeira fortuna para um jovem que tinha crescido em uma casa de 3 cômodos com chão de cimento queimado. A carreira de Gabriel decolou de forma impressionante e meteórica nos anos seguintes. Com dedicação inabalável, competência técnica reconhecida e habilidade natural para liderar equipes, foi promovido consistentemente a cada 2 anos. De engenheiro júnior para pleno, de pleno para sênior, de sênior para coordenador de projetos complexos. Aos 28 anos, apenas 5 anos depois de se formar, Gabriel foi promovido a gerente de divisão. Comandava uma equipe qualificada de 40 engenheiros e técnicos especializados. Supervisionava projetos ambiciosos que valiam centenas de milhões de reais. Aos 32 anos, foi promovido a diretor regional. Um dos executivos mais jovens da história centenária da multinacional a alcançar essa posição prestigiada. Ganhava R$ 80.000 por mês. Morava em um apartamento luxuoso de 200 metros quadrados no bairro Vila Nova Conceição. Dirigia um BMW importado da Alemanha. Viajava o mundo inteiro a trabalho constantemente. E todo mês, sem exceção alguma, depositava dinheiro na conta da mãe em Mandaguari. R$ 20.000 mensais para que Dona Jurema pudesse finalmente viver com conforto e dignidade. Dona Jurema nunca quis sair da cidade pequena onde tinha vivido a vida inteira. Disse que tinha suas raízes profundas ali, suas amigas de décadas, sua igreja querida, seu mercadinho preferido, sua vida simples e tranquila que ela não queria mudar por nada. Gabriel respeitou completamente a decisão da mãe. Visitava ela 3 ou 4 vezes por ano, religiosamente. Passava uma semana inteira em cada visita. Comia a comida caseira deliciosa que ela preparava com amor. Dormia no mesmo quarto de infância com a mesma cama de solteiro de décadas. Era a época mais feliz do ano, para ambos. Em março de 2020, aos 35 anos de idade, Gabriel Augusto Monteiro conheceu Priscila Ferreira de Azevedo em um evento corporativo exclusivo de networking no Hotel Unique em São Paulo. Priscila Ferreira de Azevedo tinha 32 anos quando conheceu Gabriel naquele evento de networking. Era filha única de Roberto Ferreira de Azevedo, um dos banqueiros mais respeitados e poderosos do país. Presidente de um banco privado com mais de 100 anos de história. Patrimônio pessoal estimado em mais de 50 milhões de reais. Priscila tinha sido criada em um mundo completamente diferente de qualquer coisa que Gabriel conhecia. Estudou em colégios suíços dos 8 aos 18 anos. Morou em internatos de luxo, onde as mensalidades custavam mais do que o salário anual de muitas famílias brasileiras. Aprendeu francês, inglês e alemão fluentemente. Depois do colégio, fez graduação em administração de empresas em uma universidade particular de elite em São Paulo. Formou-se sem esforço porque nunca precisou trabalhar durante a faculdade. Aos 25 anos, foi fazer MBA em Harvard com bolsa integral financiada pelo pai.
Passou 2 anos nos Estados Unidos, estudando finanças internacionais e fazendo contatos com herdeiros de famílias ricas do mundo inteiro. Voltou ao Brasil aos 27 anos, com um currículo impecável e 0 experiência real de trabalho. O pai arranjou para ela um cargo de diretora de novos negócios em uma das empresas do grupo familiar. Um cargo que ela nunca precisaria provar que merecia. Priscila vivia em um apartamento de 400 metros quadrados nos Jardins, um dos bairros mais caros de São Paulo. Tinha 3 empregadas domésticas, um motorista particular, um personal trainer que ia à casa dela 3 vezes por semana. Passava as férias em resorts de luxo na Europa, comprava roupas em Paris, jantava em restaurantes onde uma refeição para 2 custava mais de R$ 3.000. Nunca tinha precisado de nada, nunca tinha lutado por nada, nunca tinha conhecido a sensação de não ter dinheiro para algo. Quando viu Gabriel no evento de networking, algo a atraiu imediatamente. Ele era diferente dos herdeiros mimados que ela conhecia desde a infância. Tinha história de superação real. Tinha construído a própria carreira do zero. Tinha chegado aonde estava por mérito próprio, não por sobrenome de família. Gabriel representava algo que Priscila nunca tinha encontrado: autenticidade. A conversa inicial durou 2 horas. Gabriel contou sobre a infância simples em Mandaguari, sobre a mãe costureira, sobre o pai caminhoneiro, sobre os anos de sacrifício na faculdade, sobre a carreira construída tijolo por tijolo. Priscila ficou fascinada. Era tudo tão diferente da vida estéril e previsível que ela conhecia. Começaram a namorar. Os primeiros meses foram intensos e apaixonados. Gabriel era gentil, trabalhador, atencioso. Priscila era sofisticada, bem conectada, impressionante em ambientes sociais. Pareciam o casal perfeito. O filho de caminhoneiro que virou diretor de multinacional e a filha de banqueiro com MBA em Harvard. Quando completaram 1 ano de namoro, Gabriel disse que queria apresentar a mãe para Priscila e para a família dela. Priscila hesitou pela primeira vez. Disse que talvez não fosse o momento ideal. Que a mãe de Gabriel era muito simples para os ambientes sofisticados que a família dela frequentava. Que Dona Jurema ia se sentir deslocada e desconfortável entre banqueiros, empresários e socialites. Gabriel insistiu. Disse que sua mãe era a pessoa mais importante da vida dele, que qualquer mulher que quisesse casar com ele precisaria conhecer e respeitar Dona Jurema. Priscila cedeu com relutância visível. A data foi marcada. Um almoço de domingo na mansão da família Ferreira de Azevedo, no Morumbi. Dona Jurema viajou 16 horas de ônibus de Mandaguari até São Paulo. Era a primeira vez em 10 anos que ela saía da cidade pequena do interior do Paraná. Vestiu o melhor vestido florido que tinha, comprado em uma loja popular de Mandaguari. Usou os sapatos de verniz preto que guardava para ocasiões especiais. Arrumou o cabelo grisalho em um coque tradicional. Passou o perfume que Gabriel tinha dado de presente de Dia das Mães. Quando o táxi parou em frente à mansão de 800 metros quadrados, com jardim esculpido e portão de ferro trabalhado, Dona Jurema sentiu o estômago afundar. Aquele mundo era completamente diferente de tudo que ela conhecia. A mãe de Priscila, Dona Heloísa Ferreira de Azevedo, recebeu Dona Jurema na porta com um sorriso falso que não escondia o desprezo nos olhos. Olhou para o vestido florido de algodão, para os sapatos gastos de verniz, para a bolsa de palha comprada na feira e fez comentários que pareciam elogios, mas eram claramente insultos disfarçados. Disse que o vestido era muito característico do interior, que o sotaque de Dona Jurema era encantadoramente rural, que os modos simples dela eram refrescantes depois de tanta sofisticação. Priscila não defendeu a futura sogra em nenhum momento. Ficou em silêncio constrangedor, enquanto a mãe humilhava Dona Jurema com comentários maliciosos durante todo o almoço de 4 horas.
Dona Jurema engoliu as lágrimas que queriam escorrer. Ficou quieta durante a refeição inteira. Respondeu às perguntas com poucas palavras educadas. E no dia seguinte, voltou para Mandaguari, sem dizer uma única palavra de reclamação para Gabriel. Gabriel percebeu que algo estava errado. Tentou conversar com a mãe. Ela disse que estava tudo bem, que a família de Priscila era apenas diferente, que ela entendia. Gabriel tentou relevar o ocorrido. Achava que Priscila era diferente da mãe arrogante, que com tempo e convivência tudo ia melhorar. Estava completamente enganado. Quando Gabriel e Priscila começaram a planejar oficialmente o casamento, 6 meses depois do encontro desastroso entre as famílias, a verdadeira face de Priscila finalmente apareceu sem nenhum disfarce. A cerimônia seria realizada em uma fazenda de eventos de luxo no interior de São Paulo. Um lugar exclusivo que cobrava R$200 mil apenas para alugar o espaço por um único dia. Jardins esculpidos por paisagistas franceses que tinham trabalhado em Versalhes. Igreja centenária restaurada com materiais importados da Itália e afrescos pintados por artistas renomados. Salão de festas com capacidade para 500 pessoas e teto de cristal belga. Priscila queria 400 convidados, todos criteriosamente selecionados de uma lista de nomes importantes da sociedade paulistana. Empresários, políticos, celebridades, jornalistas de coluna social, influenciadores digitais com milhões de seguidores. A decoração seria exclusiva importada da Europa, flores trazidas de estufas holandesas especializadas, arranjos criados por um decorador premiado internacionalmente que cobrava R$100 mil apenas pelo conceito. Cortinas de seda italiana, cristais austríacos, tapetes persas genuínos cobrindo cada centímetro do caminho até o altar. O buffet seria comandado por um chefe estrelado Michelin que tinha 3 restaurantes em Paris e Nova York. Menu degustação de 12 tempos. Vinhos franceses selecionados de safras específicas. Champanhe Dom Pérignon, servido durante toda a festa. Sobremesas preparadas por um confeiteiro japonês que tinha ganhado o Campeonato Mundial de Patisserie. A orquestra sinfônica para a cerimônia era formada por 60 músicos que normalmente tocavam no Teatro Municipal de São Paulo. O DJ internacional para a festa tinha acabado de sair de uma turnê mundial e cobrava $80 mil por apresentação. O vestido de noiva tinha sido encomendado em uma maison parisiense reconhecida mundialmente. Renda francesa feita à mão. Cauda de 8 metros, bordados de pedrarias austríacas, véu de tule importado que sozinho custava R$20 mil. O vestido completo valia R$150 mil. O orçamento total previsto era de R$800 mil. Uma festa de casamento que custava mais do que a maioria das casas no Brasil inteiro. Mais do que muitas pessoas ganhavam em uma vida inteira de trabalho. Gabriel concordou com tudo. Afinal, tinha dinheiro. Ganhava R$80 mil por mês. Tinha economias significativas acumuladas ao longo de anos de trabalho intenso. Podia pagar por aquele luxo se era o que Priscila queria, se era o que a fazia feliz. Mas havia um problema que Priscila considerava absolutamente inaceitável. Um problema que ela tinha deixado fermento desde o primeiro encontro entre as famílias. 3 semanas antes da data marcada para o casamento, Priscila chamou Gabriel para uma conversa séria no apartamento luxuoso que dividiam nos jardins. O apartamento tinha 400 metros quadrados, decoração minimalista de design europeu, vista panorâmica para o Parque Ibirapuera. 3 suítes, 4 banheiros, cozinha equipada com eletrodomésticos italianos, varanda gourmet com churrasqueira importada. Priscila preparou o ambiente cuidadosamente, acendeu velas aromáticas francesas, colocou música ambiente suave, serviu vinho tinto de uma das garrafas especiais que guardava para ocasiões importantes.
Disse que precisavam discutir a lista de convidados, que havia alguns ajustes necessários, que era importante resolver antes que ficasse mais difícil. Gabriel não entendeu inicialmente. A lista já estava fechada. 400 convidados confirmados, convites impressos em papel especial importado e enviados com 3 meses de antecedência. Cada detalhe planejado obsessivamente. Priscila respirou fundo. Olhou nos olhos de Gabriel com uma frieza que ele nunca tinha visto antes, naqueles 2 anos de relacionamento, e foi direta pela primeira vez desde que tinham se conhecido. Disse que a mãe dele não poderia comparecer ao casamento. Gabriel achou que tinha ouvido errado. Pediu para Priscila repetir o que tinha acabado de dizer. Priscila repetiu com a mesma frieza calculada. Dona Jurema não poderia comparecer à cerimônia. Não estava mais convidada, não seria bem-vinda. A decisão estava tomada e não havia espaço para discussão. A justificativa foi humilhante em cada palavra pronunciada naquela noite. Priscila disse que a sogra era absolutamente simples demais para aquele ambiente sofisticado, que não sabia se comportar em eventos de alto padrão, que ia comer de forma errada, usar os talheres de forma errada, falar de forma errada, vestir de forma errada. Disse que Dona Jurema ia envergonhar a família toda na frente de 400 convidados importantes e influentes. Que os comentários depreciativos seriam inevitáveis, que pessoas iriam rir pelas costas, que colunas sociais iriam mencionar a sogra caipira do noivo. Disse que a presença dela ia arruinar as fotos profissionais e os vídeos cinematográficos que seriam assistidos por séculos. Que as imagens de uma mulher de vestido florido de algodão ao lado de convidados em trajes de grife iriam destruir a estética perfeita do evento. Gabriel sentiu o sangue ferver nas veias pela primeira vez desde que conhecia Priscila. Sentiu uma raiva que não lembrava ter sentido em anos. A mandíbula travou. Os punhos cerraram involuntariamente. Disse em voz controlada, mas claramente irritada, que aquilo era absolutamente inaceitável. Que Dona Jurema era sua mãe. A mulher que tinha sacrificado a vida inteira para criar ele sozinha quando o pai estava nas estradas. A pessoa mais importante do mundo para ele. Disse que não havia nenhuma possibilidade, nenhuma circunstância, nenhuma situação em que ele aceitaria casar sem a mãe dele, presente na igreja testemunhando. Priscila não cedeu 1 milímetro da posição dela. Disse com frieza absoluta que então não haveria casamento. Que ela não ia permitir em hipótese alguma que uma velha de vestido de algodão e sapato gasto humilhasse a família Ferreira de Azevedo na frente de 400 pessoas influentes de São Paulo. Que a reputação da família valia mais do que qualquer sentimentalismo barato. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Respirou fundo múltiplas vezes. Controlou a raiva que queria explodir em gritos. E disse uma única frase que Priscila não esperava de forma alguma. Disse que precisava pensar, que a situação era muito séria para decisões impulsivas, que ia viajar para Mandaguari por alguns dias para meditar em paz e tomar uma decisão ponderada longe da pressão de São Paulo. Priscila sorriu vitoriosa. Interpretou a resposta exatamente como queria interpretar. Achava que tinha ganhado a batalha. Que Gabriel ia voltar do interior com a decisão sensata de convencer a mãe ignorante a não comparecer voluntariamente para evitar conflitos. Gabriel viajou no dia seguinte, 8 horas de estrada solitária até Mandaguari. Mas não ia convencer a mãe de nada. Ia planejar algo muito, muito diferente. Dona Jurema recebeu Gabriel na portinha de madeira descascada da casa simples em Mandaguari, com um abraço que durou 3 minutos completos, sem nenhuma palavra sendo dita. Sentiu imediatamente que algo estava profundamente errado. Conhecia o filho melhor do que qualquer pessoa no mundo. Sabia quando ele estava preocupado, quando estava triste, quando algo pesava no coração dele. Percebia pelos olhos, pela postura, pelo jeito de andar.
Gabriel não precisou dizer nada para ela saber que o filho precisava de colo de mãe naquele momento. Entraram na casa pequena de 3 cômodos que não tinha mudado em nada desde a infância de Gabriel. A mesma sala com o sofá de veludo verde desbotado. A mesma cozinha com o fogão a gás de 4 bocas. O mesmo quarto com a cama de solteiro onde Gabriel dormia quando visitava. Dona Jurema preparou café coado no filtro de pano como fazia há 60 anos. Serviu junto com pão caseiro que tinha assado naquela manhã no forno, a lenha do quintal. Sentou ao lado do filho na varanda que dava para a rua de terra. Gabriel contou tudo, cada palavra, cada humilhação, cada exigência absurda de Priscila. Cada comentário depreciativo sobre Dona Jurema que tinha ouvido nos últimos 2 anos. Contou sobre o primeiro encontro na mansão do Morumbi, sobre os olhares de desprezo, sobre os comentários maliciosos da mãe de Priscila, sobre o silêncio cúmplice de Priscila enquanto a sogra era humilhada. Contou sobre a exigência final, sobre a proibição de Dona Jurema comparecer ao próprio casamento do filho, sobre a ameaça de cancelar tudo se Gabriel não concordasse. Dona Jurema ouviu em silêncio absoluto durante mais de 1 hora. Não interrompeu uma única vez. Não reclamou. Não amaldiçoou a nora que a desprezava. Não chorou de raiva ou de mágoa. Apenas ouviu com a paciência serena de uma mulher que tinha enfrentado dificuldades muito maiores na vida e sabia que aquela também passaria. Quando Gabriel finalmente terminou de falar, esvaziado de tudo que carregava há meses, ela fez uma única pergunta. Perguntou se Gabriel amava Priscila de verdade, se conseguia imaginar passar o resto da vida inteira com aquela mulher, se estava disposto a acordar todos os dias ao lado de alguém que desprezava abertamente a própria mãe dele, se era esse o futuro que ele queria construir. Gabriel pensou por um longo tempo antes de responder. Olhou para o céu azul de Mandaguari, para as galinhas ciscando no quintal, para a horta que a mãe cuidava com tanto carinho. Disse que não sabia mais o que sentia, que tinha se apaixonado por uma versão de Priscila que talvez nunca existiu de verdade, que a mulher verdadeira, a que aparecia quando não precisava fingir, era muito diferente da mulher que ele achava conhecer. Que o amor tinha se transformado em algo que ele não reconhecia. Dona Jurema segurou as mãos grandes do filho com as mãos pequenas e enrugadas pelo tempo. Olhou nos olhos dele com a sabedoria acumulada de 62 anos de vida simples, honesta e cheia de sacrifícios. E contou um segredo que Gabriel não conhecia completamente. Um segredo que ela tinha guardado por 7 anos, esperando o momento certo. Contou sobre a apólice de seguro de vida de seu Otávio. Gabriel sabia que o pai tinha morrido em 2015 em um acidente trágico na estrada. Caminhão carregado que desgovernado em uma curva perigosa da Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Pneu traseiro estourou. Freio falhou. O caminhão tombou no barranco. Morte instantânea. Gabriel tinha chorado durante uma semana inteira quando recebeu a notícia. O que Gabriel não sabia era que seu Otávio, o caminhoneiro simples que passava mais tempo nas estradas do que em casa, tinha feito uma apólice de seguro de vida quando Gabriel ainda era criança de 1 ano. Era 1988. Gabriel tinha acabado de nascer. Seu Otávio estava preocupado. O trabalho de caminhoneiro era perigoso. As estradas brasileiras eram armadilhas mortais. Acidentes aconteciam toda semana. Procurou uma seguradora, contratou uma apólice básica. Começou a pagar R$100 por mês religiosamente. Nunca faltou um pagamento sequer em 23 anos consecutivos. Quando contou para Dona Jurema sobre a apólice, disse que era para garantir o futuro dela e de Gabriel, caso algo acontecesse nas estradas. Que era a proteção de um pai que não conseguia estar presente todos os dias. Quando seu Otávio morreu naquele acidente, em 2015, a seguradora entrou em contato com Dona Jurema
3 semanas depois do funeral. Um funcionário apareceu na casa simples de Mandaguari com uma pasta cheia de documentos. Entregou papéis que Dona Jurema não entendeu no começo. Números, cálculos, tabelas complexas de correção monetária. Chamou um advogado da cidade para ajudar a interpretar. O advogado leu tudo, refez os cálculos, conferiu com a seguradora e explicou para Dona Jurema o que ela tinha acabado de herdar, com correção monetária acumulada ao longo de 23 anos, com juros compostos calculados mês a mês durante mais de 2 décadas, com todos os reajustes legais aplicados corretamente. A apólice valia R$ 2.800.000. Dona Jurema quase desmaiou quando o advogado pronunciou o número em voz alta. Teve que sentar, beber água, respirar fundo múltiplas vezes. Nunca tinha visto aquela quantidade de dinheiro. Nunca tinha imaginado que veria. Nunca tinha sonhado que um dia seria dona de uma fortuna daquele tamanho. O dinheiro foi depositado na conta bancária dela 2 meses depois do funeral. E ela nunca contou para ninguém, nem para Gabriel, nem para os vizinhos curiosos, nem para as amigas da igreja, nem para o padre que visitava toda semana. Continuou vivendo exatamente do mesmo jeito que sempre viveu, na mesma casa simples de 3 cômodos, com os mesmos vestidos floridos de algodão comprados na feira, com os mesmos sapatos de verniz gastos pelo tempo, sem ostentação, sem luxo, sem mudar absolutamente nada visível. O dinheiro ficou na conta, rendendo juros, esperando. Dona Jurema disse para Gabriel que o dinheiro sempre foi dele, que o pai tinha feito a apólice pensando exclusivamente no futuro do filho, que ela não precisava de nada além da casa simples e da vida tranquila que já tinha há décadas. Disse que estava guardando para quando Gabriel precisasse de verdade, para quando fosse a hora certa, para quando realmente importasse. E agora, finalmente, era a hora certa. Dona Jurema foi até o quarto pequeno. Abriu o guarda-roupa de madeira maciça que tinha desde o casamento. Tirou de uma gaveta trancada um envelope branco. Dentro do envelope, um cheque preenchido de próprio punho com caligrafia cuidadosa. R$ 2.800.000. Nominal a Gabriel Augusto Monteiro. A herança completa do pai que ele nunca conheceu completamente. Gabriel olhou para o cheque nas mãos tremendo. Olhou para a mãe com os olhos marejados. E as lágrimas escorreram pelo rosto sem que ele conseguisse controlar. Naquele momento, sentado na varanda da casa simples onde tinha nascido e crescido, Gabriel soube exatamente o que precisava fazer. Gabriel voltou para São Paulo 3 dias depois, com um plano meticulosamente elaborado em cada detalhe. Tinha passado horas desenhando cada etapa do que ia acontecer. Tinha ensaiado mentalmente cada movimento. Tinha calculado cada minuto do cronograma. Não ia deixar nada ao acaso. Disse para Priscila que tinha refletido profundamente durante os dias em Mandaguari, que a cidade pequena e o ar puro do interior tinham ajudado a clarear os pensamentos, que tinha tomado uma decisão sobre a situação com Dona Jurema. Disse que ia convencer a mãe a não comparecer ao casamento para evitar constrangimentos, que ela ia entender que era melhor assim, que não queria conflitos no dia mais importante da vida deles. Priscila sorriu satisfeita com a vitória que achava ter conquistado. Beijou Gabriel longamente. Disse que ele tinha feito a escolha certa, que a mãe simples ia entender eventualmente, que era melhor assim para absolutamente todo mundo envolvido. Gabriel concordou com a cabeça, sem dizer uma palavra adicional. Por dentro, o plano estava definido em cada detalhe. E Priscila não fazia ideia do que estava por vir. As 3 semanas seguintes foram de preparação intensa e discreta. Gabriel orientou a mãe por telefone todos os dias. Explicou exatamente o que precisava que ela fizesse. Detalhou cada passo, cada movimento, cada momento. Dona Jurema concordou com absolutamente tudo. Disse que entendia perfeitamente. Disse que ia fazer exatamente o que o filho pedisse.
Disse que confiava nele completamente. Comprou uma passagem de ônibus para São Paulo. Reservou quarto em um hotel simples perto da rodoviária. Separou o vestido florido que Gabriel tinha pedido especificamente. O mesmo vestido que tinha usado no encontro desastroso na mansão do Morumbi. No dia do casamento, um sábado ensolarado e quente de junho, Gabriel acordou cedo no apartamento dos Jardins. Priscila ainda dormia tranquilamente na cama king size. Tomou café da manhã sozinho, vestiu o terno Armani impecável que tinha custado R$ 15.000. Conferiu se o envelope branco estava no bolso interno. Respirou fundo múltiplas vezes para acalmar a ansiedade. Chegou à fazenda de eventos às 2 da tarde. A decoração estava perfeita como tinha sido planejada. As flores holandesas perfumavam o ar. Os tapetes persas cobriam cada superfície. A orquestra afinava os instrumentos. Cumprimentou os convidados que iam chegando em carros importados e limusines alugadas. Empresários de terno italiano, políticos conhecidos nacionalmente, celebridades que apareciam em capas de revistas, jornalistas de coluna social com olhos atentos a cada detalhe. Sorriu para as fotos profissionais. Conversou com os padrinhos sobre assuntos triviais. Fingiu tranquilidade perfeita para qualquer pessoa que olhasse. Por dentro, o coração batia acelerado de expectativa e determinação. Às 4 da tarde exatas, a cerimônia começou. 300 convidados elegantes sentaram nas cadeiras brancas de design europeu, dispostas perfeitamente na nave da igreja centenária. A orquestra sinfônica tocou a marcha nupcial com perfeição impecável. A decoração de flores importadas brilhava sob a luz natural que entrava pelos vitrais restaurados. Gabriel esperava no altar de mármore italiano. O padre ao lado dele, com os paramentos bordados em fio de ouro. Os padrinhos posicionados exatamente como o cerimonialista tinha orientado. Priscila entrou pela porta principal da igreja às 4h15 em ponto. Vestido de R$ 150.000 deslizando pelo tapete vermelho. Véu de renda francesa cobrindo o rosto perfeitamente maquiado. Buquê de orquídeas brancas, importadas nas mãos manicuradas. O pai dela, o banqueiro poderoso, a conduzia pelo braço com orgulho ostensivo. A mãe seguia atrás segurando as lágrimas forçadas para as câmeras. Priscila caminhou pelo tapete até o altar, sorrindo para 400 câmeras que registravam cada instante. Parou ao lado de Gabriel, exatamente na marca indicada. A cerimônia começou formalmente. O padre fez o discurso inicial elaborado sobre o amor eterno e o compromisso sagrado do matrimônio. Palavras ensaiadas que já tinha dito em centenas de casamentos de famílias ricas. Gabriel ouvia as palavras sem prestar atenção real. Estava atento ao relógio discretamente posicionado no púlpito, contando os minutos, esperando o momento exato que tinha combinado. Às 4h22, exatamente como tinha orientado por telefone, a porta principal da igreja se abriu silenciosamente. Dona Jurema entrou. Vestido florido, simples de algodão que ela usava em domingos especiais. Sapatos de verniz preto gastos pelo tempo e pelo uso de mais de uma década. Cabelo grisalho preso em um coque tradicional feito com grampos de metal. Sem maquiagem, sem joias caras, sem nenhuma pretensão de grandeza ou sofisticação. 300 convidados viraram a cabeça simultaneamente para ver quem tinha interrompido a cerimônia mais cara e mais comentada do ano social paulistano. Priscila ficou vermelha de raiva instantânea. Os olhos se arregalaram de fúria. Sussurrou para Gabriel entre os dentes cerrados, perguntando o que aquela velha estava fazendo ali. Disse que tinham combinado claramente que ela não viria. Gabriel não respondeu para Priscila. Não olhou para ela. Manteve os olhos fixos na mãe, parada na porta da igreja.
levantou a mão direita pedindo silêncio absoluto para os 300 convidados que murmuravam confusos entre si. E disse em voz alta e clara, projetada para que cada pessoa no recinto pudesse ouvir cada sílaba, que antes de continuar a cerimônia precisava mostrar algo extremamente importante para todos os presentes. Tirou do bolso interno do terno Armani o envelope branco que Dona Jurema tinha entregue em Mandaguari 3 semanas antes. Abriu o envelope devagar, com calma calculada. Tirou o cheque de dentro, segurando-o à altura do peito para que todos pudessem ver. E leu em voz alta, claramente, pausadamente, para que todos os 300 convidados pudessem ouvir cada palavra sem nenhuma dúvida. Disse que aquele cheque tinha sido entregue por sua mãe, Dona Jurema Conceição Monteiro, a mulher de vestido simples de algodão que tinha acabado de entrar na igreja. A mulher que a noiva Priscila Ferreira de Azevedo tinha expressamente proibido de comparecer ao casamento do próprio filho por ser simples demais e uma vergonha para a família. Disse o valor do cheque pausando entre cada palavra. 2.800.000 reais. O silêncio na igreja era absolutamente absoluto. Podia-se ouvir a respiração descompassada dos convidados. O farfalhar do vestido de Priscila tremendo. O zumbido distante de uma abelha nos jardins externos. Gabriel continuou falando para os 300 rostos em choque. Disse que aquele dinheiro era a herança do pai dele, seu Otávio Wagner Monteiro, caminhoneiro, trabalhador honesto que passou a vida nas estradas para sustentar a família. Disse que Dona Jurema tinha guardado esse dinheiro por 7 anos completos, esperando o momento certo de entregar para o filho, que nunca tinha ostentado um único centavo sequer, que continuava vivendo na mesma casa simples de 3 cômodos com os mesmos vestidos de algodão, porque dinheiro nunca foi o que importava para ela. Olhou diretamente para Priscila, para a mãe arrogante dela sentada na primeira fileira, para o pai banqueiro, que achava que 50 milhões de patrimônio davam direito de humilhar qualquer pessoa. Disse que aquela mulher de vestido simples de algodão e sapatos gastos valia mais do que absolutamente todos os presentes naquela igreja juntos. Que tinha mais dignidade no dedo mindinho do que a família inteira da noiva. Priscila ficou branca como o vestido de 150 mil reais que vestia. As pernas começaram a tremer visivelmente. Os olhos reviraram. E desmaiou dramaticamente no altar de mármore italiano, caindo em cima do buquê de orquídeas brancas importadas que se esmagou sob o peso do corpo dela. Gabriel não se moveu 1 centímetro para socorrer a noiva desmaiada. Esperou pacientemente que as madrinhas em pânico corressem para ajudar e disse calmamente a última coisa que precisava dizer naquela igreja. Disse que o casamento estava oficialmente cancelado, que qualquer pessoa que desprezasse sua mãe, que humilhasse sua mãe, que proibisse sua mãe de comparecer a qualquer evento, não merecia casar com ele nem passar um único dia ao lado dele. Disse que preferia ficar sozinho o resto da vida inteira a viver com alguém que não respeitava a mulher que tinha sacrificado absolutamente tudo para criá-lo e educá-lo. Tirou a aliança de ouro do dedo com calma absoluta. Colocou sobre o altar de mármore ao lado do buquê amassado pela queda de Priscila. Desceu os degraus do altar. Atravessou o corredor central da igreja, passando pelos 300 convidados, paralisados, em choque absoluto. E foi abraçar Dona Jurema, que esperava na porta com lágrimas de alegria pura, escorrendo pelo rosto enrugado de 62 anos de vida digna. O escândalo do casamento cancelado reverberou por São Paulo durante meses inteiros, sem dar sinais de arrefecer. Os jornais de fofoca e as revistas de celebridades publicaram reportagens extensas sobre o noivo que deixou a herdeira bilionária no altar. As páginas eram ilustradas com fotos dos convidados em estado de choque,
com imagens de Priscila sendo carregada desmaiada, com close-ups de Dona Jurema em seu vestido florido simples. As redes sociais explodiram em milhões de comentários divididos apaixonadamente. Hashtags como sogra milionária e casamento cancelado ficaram nos trending topics por dias seguidos. Influenciadores faziam vídeos analisando cada detalhe do episódio. Psicólogos eram convidados para programas de televisão para discutir a dinâmica familiar. Alguns apoiavam Gabriel incondicionalmente. Diziam que ele tinha feito a coisa certa ao defender a mãe, que mais homens deveriam ter a coragem de confrontar famílias arrogantes, que o amor de mãe era sagrado e inegociável. Outros criticavam veementemente. Diziam que ele tinha sido teatral e exagerado, que poderia ter resolvido a situação em privado, que causar uma cena pública era desnecessário e cruel com todos os envolvidos. A família de Priscila não deixou o episódio passar sem consequências legais. Contrataram os advogados mais caros e agressivos de São Paulo. Entraram com processo por danos morais na justiça. Pediram indenização de R$500 mil por humilhação pública e sofrimento psicológico causado à noiva e à família. Os advogados argumentaram que Gabriel tinha planejado deliberadamente uma armadilha, que tinha mentido sobre convencer a mãe a não comparecer, que tinha causado trauma psicológico grave em Priscila, que precisou de acompanhamento psiquiátrico depois do episódio. O processo judicial durou 8 meses. Foram realizadas 3 audiências no Fórum Central de São Paulo. Testemunhas de ambos os lados foram ouvidas. Mensagens de texto e e-mails foram apresentados como evidência. O juiz da causa, Dr. Fernando Augusto Mendes, magistrado respeitado com 30 anos de experiência, ouviu atentamente os argumentos de ambos os lados durante semanas de deliberação. Na sentença final publicada, com mais de 20 páginas de fundamentação, o juiz foi absolutamente categórico. Disse que Gabriel Augusto Monteiro tinha todo o direito legal de cancelar um casamento religioso a qualquer momento antes da oficialização civil. Que o casamento civil, o único com validade legal no Brasil, sequer tinha sido realizado. Que a cerimônia religiosa era meramente simbólica e podia ser interrompida por qualquer motivo. Disse que não havia crime configurado em nenhuma ação de Gabriel. Não havia dano moral comprovado juridicamente. Não havia fundamento legal para qualquer tipo de indenização. Disse mais que a verdadeira humilhação, o verdadeiro abuso moral, tinha sido cometido por Priscila Ferreira de Azevedo ao exigir que a mãe do noivo fosse proibida de comparecer à cerimônia de casamento do próprio filho, que essa exigência configurava discriminação de classe e desrespeito grave à dignidade da pessoa humana. O processo foi arquivado. A família Ferreira de Azevedo foi condenada a arcar com as custas processuais integrais. Os advogados caros receberam seus honorários milionários sem conseguir nada em troca. Os R$800 mil gastos no casamento que não aconteceu, o juiz determinou que Priscila arcasse com 100% dos custos. Afinal, tinha sido decisão exclusivamente dela fazer um evento daquele porte sem garantir que seria concluído. Gabriel ofereceu dividir os custos antes da cerimônia. Priscila recusou, alegando que o noivo não deveria pagar pelo próprio casamento. Priscila teve que vender parte dos bens pessoais para cobrir os prejuízos. Vendeu joias, vendeu um carro esportivo, vendeu quadros e obras de arte que decoravam o apartamento. O pai banqueiro se recusou a ajudar financeiramente. Disse que a filha tinha feito escolhas erradas e precisava aprender com as consequências. O relacionamento entre eles nunca mais foi o mesmo. Gabriel devolveu o cheque de R$2.800.000 para a mãe no dia seguinte ao casamento cancelado. Dona Jurema recusou terminantemente. Disse que o dinheiro era dele e sempre seria. Que o pai tinha feito aquela apólice pensando exclusivamente no futuro do filho único.
que ela não precisava de absolutamente nada além da casa simples, da horta, das galinhas e da vida tranquila que já tinha há décadas. Gabriel insistiu múltiplas vezes. Dona Jurema recusou todas as vezes com a mesma firmeza serena. No final, depois de discussões carinhosas que duraram semanas, chegaram a um acordo que satisfez ambos. Gabriel depositaria o dinheiro inteiro em uma conta poupança no nome da mãe. Ela poderia usar quando quisesse e se quisesse. Se nunca usasse, ficaria como herança para os netos que eventualmente viriam. O dinheiro do avô para as gerações futuras. Gabriel voltou para Mandaguari imediatamente depois de resolver todas as pendências em São Paulo. Pediu licença não remunerada do trabalho por 3 meses. Precisava de tempo e espaço para processar tudo o que tinha acontecido, para reavaliar completamente as prioridades da própria vida, para reconectar com as raízes simples que tinha deixado para trás na corrida frenética pelo sucesso. Durante 3 meses inteiros, viveu na mesma casa de infância onde tinha nascido e crescido. Dormiu na mesma cama de solteiro de 30 anos atrás. Comeu a comida caseira que Dona Jurema preparava com tanto amor todas as manhãs. Ajudou a mãe na horta, plantando tomates e alfaces. Consertou o telhado de telhas de barro que vazava há anos. Pintou as paredes da casa com cores alegres, reformou completamente o galinheiro de bambu. Construiu uma varanda nova com madeira comprada no comércio local. Conversou por horas com os vizinhos de infância. Tomou café com as amigas da mãe depois da missa de domingo. Jogou dominó à noite na praça central da cidade com senhores aposentados. Foi a época mais pacífica e feliz que tinha vivido em muitos anos. Quando voltou para São Paulo 3 meses depois, Gabriel Augusto Monteiro era um homem completamente diferente do executivo arrogante que tinha partido. As prioridades da vida tinham mudado fundamentalmente. O que realmente importava tinha ficado absolutamente claro. 2 anos depois, em 2024, Gabriel conheceu Marina. Marina tinha 32 anos, era professora de biologia em uma escola pública de São Paulo. Ganhava R$ 4.500 por mês. Morava em um apartamento alugado de 2 quartos em um bairro de classe média. Tinha conhecido Gabriel em uma viagem de voluntariado na Amazônia, onde ambos trabalhavam durante as férias em um projeto de educação ambiental para comunidades ribeirinhas. Passavam os dias ensinando crianças sobre a floresta, as noites conversando sobre a vida sob as estrelas amazônicas. Marina era completamente diferente de todas as mulheres que Gabriel tinha conhecido em São Paulo. Simples sem ser simplória, autêntica sem ser artificial, genuína em cada palavra e gesto. Não se importava com dinheiro ou status ou aparências. Amava profundamente o trabalho de ensinar crianças. Acreditava sinceramente em fazer diferença no mundo. Quando Gabriel contou para Marina sobre Dona Jurema, sobre a infância simples em Mandaguari, sobre a casa de 3 cômodos com chão de cimento queimado, sobre o pai caminhoneiro que morreu nas estradas, Marina não demonstrou nenhum desconforto, nenhum julgamento, nenhuma hesitação. Disse com sorriso genuíno que estava extremamente ansiosa para conhecer pessoalmente a mulher extraordinária que tinha criado um homem tão íntegro e corajoso. O encontro entre Marina e Dona Jurema foi absolutamente perfeito desde o primeiro instante. Cozinharam juntas na cozinha pequena de Mandaguari, fazendo receitas de família. Riram das mesmas piadas bobas. Caminharam lado a lado pela praça central da cidade, observando o pôr do sol. Foram juntas à missa de domingo, sentadas na mesma bancada de madeira. Quando Marina foi embora de Mandaguari uma semana depois, Dona Jurema disse para Gabriel, com convicção inabalável, que tinha a aprovação total para aquele relacionamento. Que Marina era a mulher certa, que era finalmente hora de construir uma família de verdade com alguém que merecia. Gabriel e Marina casaram-se em dezembro de 2024.
exatamente 2 anos e meio depois do casamento, que não aconteceu com Priscila. A cerimônia foi realizada no quintal florido da casa de Dona Jurema, em Mandaguari. 40 convidados íntimos apenas. Familiares próximos, amigos verdadeiros, vizinhos de décadas. A decoração era simples e cheia de significado. Flores colhidas do jardim da própria casa, velas artesanais feitas pelas vizinhas, fitas coloridas compradas na feira. O vestido de noiva de Marina foi comprado em uma loja popular do centro de Mandaguari por R$ 800. Era simples, elegante, perfeito para ela. O buffet caseiro foi preparado por Dona Jurema e as vizinhas durante 3 dias de cozinha coletiva. Frango assado, arroz de forno, macarronada, saladas frescas. Bolo de 3 andares feito pela melhor confeiteira da cidade. O padre local de Mandaguari celebrou a cerimônia com palavras simples e sinceras sobre amor verdadeiro e família unida. Dona Jurema sentou na primeira fileira. Vestido florido de algodão, sapatos de verniz preto, cabelo grisalho em coque tradicional, exatamente como ela era, exatamente como sempre seria. Chorou de felicidade durante a cerimônia inteira, lágrimas de alegria genuína escorrendo pelo rosto enrugado. O filho finalmente tinha encontrado a mulher certa. A festa durou até meia-noite. Música sertaneja tocada ao vivo por uma dupla local. Dança no quintal iluminado por lâmpadas pisca-pisca penduradas nas árvores. Risadas e abraços e brindes sinceros. Custou no total R$ 12.000. Menos de 2% do casamento que não aconteceu em São Paulo. E foi infinitamente mais feliz e verdadeiro. Gabriel e Marina moram hoje em São Paulo. Ele continua trabalhando como diretor na multinacional de engenharia. Ela continua ensinando biologia para adolescentes em escola pública. Estão esperando o primeiro filho para agosto de 2025. Todo mês, sem exceção alguma, viajam para Mandaguari passar o fim de semana com Dona Jurema. A casa simples de 3 cômodos agora tem uma varanda nova com balanço de madeira, onde avô e neto vão sentar juntos em breve. E foi assim que uma sogra simples de 62 anos, proibida de ir ao casamento do próprio filho por ser pobre demais e vergonhosa demais, provou para o mundo inteiro que dignidade vale infinitamente mais do que qualquer quantia de dinheiro. Que o amor verdadeiro de mãe é mais forte do que qualquer preconceito de classe ou arrogância de família rica. E que nunca, jamais, em nenhuma circunstância, você deve subestimar uma mulher de vestido simples de algodão e sapatos gastos pelo tempo. Porque ela pode ter milhões guardados em silêncio. E um filho que sempre, sempre vai escolhê-la acima de qualquer outra pessoa no mundo.